Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Em nosso terceiro episódio, vamos falar sobre documentos para viagem. Quais documentos levar para uma viagem nacional ou internacional? Afinal, quem nunca ficou na dúvida sobre o que é preciso levar? E isso pode ser determinante para a viagem, principalmente se for uma viagem internacional e a pessoa ficar barrada na imigração, não é? Como disse, uma das principais dúvidas enquanto estamos planejando uma viagem é justamente sobre quais documentos levar. Primeiro, devemos ter em mente qual é o tipo da viagem que faremos. É uma viagem nacional? É uma viagem internacional? Porque cada viagem tem suas particularidades e necessidades. Vamos começar com a documentação básica para uma viagem nacional. Para uma viagem nacional, não deixe de levar a carteira de identidade nacional, o famoso RG, o cartão nacional de saúde, que é o cartão do SUS para quem tem, ou o cartão do plano de saúde. Se você não tiver nenhum desses, pode ser levado também um documento do seguro viagem para aqueles que não possuem plano de saúde com cobertura nacional. Além disso, a carteira de vacinação também pode ser importante, principalmente para alguns estados do Brasil. Para uma viagem internacional, as exigências são outras. Para começar, normalmente, passaporte. Mas também não deixe de verificar se o país de destino exige algum tipo de visto, de seguro viagem e de vacinação. E alguns ainda pedem para comprovar o local de hospedagem e a quantidade de dinheiro que você está levando. Essas foram as exigências mais gerais. Agora vamos analisar cada particularidade. Você pode ter dúvida e você pode perguntar: posso levar outro documento que substitua a carteira de identidade nacional? Sim, até pode. São aceitas para embarque as carteiras funcionais com foto, como OAB, CRM, CREA, entre outras. Também são aceitas ainda as versões eletrônicas da Carteira Nacional de Habilitação e do título de eleitor, desde que possua foto. Importante frisar que a carteira de estudante, mesmo tendo foto, não vale para embarque, beleza? Uma outra dúvida e uma outra pergunta pode ser: todo mundo precisa sempre dos mesmos documentos para embarcar? Em algumas rotas, em determinadas circunstâncias, os passageiros são obrigados a terem documentos adicionais adequados. Isso inclui viagens com animais, gestantes, pessoas que precisam portar armas e crianças acompanhadas. Já que a gente está falando de criança, qual é a documentação exigida para os menores de 18 anos em uma viagem nacional? Bom, em uma viagem nacional, se o menor até 16 anos for viajar com os pais ou parentes até o 3º grau, é necessária a apresentação do RG ou da certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento, ela pode ser original ou uma cópia autenticada. E também, além dessa certidão de nascimento ou do RG, tem que apresentar os documentos dos responsáveis, que estão comprovando o parentesco, e autorização, no caso, se não forem os pais, autorização dos pais em 2 vias autenticadas, expressando o período da viagem. Caso os menores até 16 anos estejam desacompanhados ou acompanhados com pessoa maior de 18 anos, autorizada pelos responsáveis, é necessária, além do RG ou certidão de nascimento, a autorização de viagem, que pode ser uma autorização judicial ou extrajudicial por escrito, feita pelo pai, pela mãe ou pelo responsável com firma reconhecida em cartório. Passou de 16 anos, viagem somente com documento de identificação civil com foto. Pode ser o RG ou o passaporte. Ah, Carolina, você falou que tem que levar o cartão nacional de saúde ou o cartão do plano de saúde, ou o seguro viagem. Alguém vai me parar na rua e exigir o cartão nacional de saúde ou o cartão do plano ou o seguro? Não. Em uma viagem nacional, ninguém vai te parar para que você mostre esses documentos. No entanto, em qualquer viagem é importante estar prevenido caso algum acidente ou doença venha atrapalhar os planos. Então é sempre bom ter esses documentos com a gente. Outra dúvida é: por que levar a carteira de vacinação se eu estou viajando pelo Brasil? Bom, em alguns destinos nacionais, algumas vacinas são às vezes obrigatórias e nem sempre as pessoas sabem disso. Por isso é sempre importante estar com a Carteira Nacional de Vacinação em dia. A principal vacina exigida é a de febre amarela e é muito importante que quem vai ficar em áreas de risco dessa doença esteja vacinado. Beleza, eu vou viajar pelos países do Mercosul. Eu preciso de passaporte? Não. Para os países membros do Mercosul ou os que têm acordo de viagem com o Brasil, o passaporte não é exigido. Você pode viajar somente com RG, mas não é qualquer RG, tá, gente? Tem que ter atenção porque ele tem algumas regras. O RG tem que ter no máximo 10 anos de expedição e você pode ficar bloqueado e não viajar por conta disso. Então fique atento. Alguns detalhes importantes nesse caso de não viajar com passaporte: só levar o documento de identificação. Um ponto importante é que a carteira de motorista não é aceita para voos fora do Brasil. E menores de 18 anos, a certidão de nascimento também não é aceita. Então ele tem que ter um RG ou um passaporte. Mesmo não precisando de passaporte para viagens pelo Mercosul, eu prefiro sempre levar o passaporte, porque além de me sentir mais seguro
segura, eu ainda garanto mais carimbos. E quem viaja sempre gosta de ter carimbos no passaporte, não é verdade? Caso você não tenha passaporte e precise fazer, a dica que eu dou é não deixe para fazer o seu passaporte na última hora, pois é um processo que demora um pouquinho, pode haver pouca vaga ou acontecer uma greve. Isso é bem comum. Todas as informações sobre a emissão do passaporte, elas estão no próprio site da Polícia Federal e eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, caso você queira conferir, caso você tenha alguma dúvida. Então é bem mais fácil do que eu ficar falando aqui, faça isso, faça aquilo outro. Em alguns países é necessário apenas o passaporte para entrar, seja lazer, congresso, reuniões ou cursos por até 90 dias. No entanto, outros países exigem um visto, ou seja, um carimbo ou um certificado impresso emitido pelas embaixadas, consulados ou autoridades de imigração de cada país. Existem diferentes tipos de vistos e são necessários alguns documentos para realizar uma análise e verificar qual tipo mais se encaixa com a sua viagem. Ainda sobre o visto, é importante observar se o país em que você vai passar em escala exige o visto de trânsito. Outra questão é que, apesar de alguns países não exigirem visto para turistas, eles exigem para trabalho ou para estudo. Então, você tem que ficar atento ao que você vai fazer no país para pegar o visto adequado. No site do Ministério das Relações Exteriores, há uma tabela com os países que exigem visto para cidadãos brasileiros no exterior. Vou deixar o link também aqui na descrição do podcast para que você possa clicar e consultar facilmente. E mais um detalhe: o fato de você ter o visto de entrada ou estar dispensado do visto não dá direito à entrada automática no país. Quem vai decidir isso é a autoridade de imigração. Por isso, adote sempre um tom respeitoso e evite cair em contradições nos contatos que porventura mantenha com as autoridades estrangeiras. Além do passaporte e possível visto, é preciso mais algum documento de viagem? Sim, nem sempre basta somente o passaporte e o visto para sua viagem internacional. Dependendo do seu destino, outros documentos podem ser solicitados. E mesmo quando não são solicitados, eu costumo levar comigo também, tudo por uma questão de segurança. Ou também de neurose, né? Vai saber. Leve sempre um comprovante de passagem de retorno. Alguns países pedem essa passagem para o local de origem ou para outro local, para garantir que a pessoa não vai ficar no país além do necessário. Tenha sempre em mãos também o certificado internacional de vacinação ou profilaxia. São vários os países que exigem o CIPV e ele é uma possível maneira de barrar sua entrada no país caso você não tenha levado. Então fique muito atento, fique muito atento. E o que é esse certificado? Ele é um documento que comprova internacionalmente a vacinação contra doenças que foram definidas pelo Regulamento Sanitário Internacional. Para a emissão do certificado é preciso tomar a vacina exigida e seguir alguns passos definidos pela Anvisa. Eu não vou ficar aqui fazendo uma listagem de todos os países que exigem ou de todas as necessidades para você conseguir o CIVP, porque é uma coisa muito grande e ia ficar muito extenso e chato esse podcast. Eu vou deixar novamente o link da Anvisa na descrição desse podcast. Lá você poderá encontrar a listagem atualizada e se certificar se o seu destino tem essa exigência ou não. Outro documento que pode ser exigido em uma viagem é o seguro viagem. Ele é muito importante, primeiramente, para caso aconteça algo fora do esperado e você precise de atendimento médico. Afinal, os convênios brasileiros, eles não têm cobertura fora do Brasil. Os países europeus que fazem parte do Tratado Schengen, eles exigem um seguro saúde com cobertura de gastos de no mínimo 30 mil euros. Então, fique atento para não comprar um seguro errado e ser impedido de entrar, porque nem sempre eles pedem, mas pode acontecer de pedir na imigração para você mostrar o seu seguro e aí você não está com o seguro ideal. Outro documento que você não deve deixar de lado é o comprovante de hospedagem. Novamente, pode acontecer de o agente apenas perguntar, porém outros pedem algum tipo de comprovação. E aí você tem que mostrar a reserva do hotel ou as cartas convites de familiares ou de amigos que vivem no local para onde você está indo. Uma outra dica que eu dou é: leve tais documentos impressos, pois pode acontecer de não ser permitido o uso de eletrônicos no local ou a internet não estar funcionando e você ficar impossibilitado de comprovar. Você não vai querer ser barrado por falta de uma cópia impressa, né? Já que falamos em comprovante, um documento que não é obrigatório, mas é bom ter consigo, são as faturas do cartão de crédito que você está levando. Lá é possível conferir o limite do cartão e o agente pode ver que você tem como se manter no local durante o período da sua viagem. E é sempre bom ter as faturas por perto, pois ao chegar ao país pode ser necessário indicar se você possui recursos suficientes para o período de permanência. Outro detalhe é que se você pretende dirigir no país do destino, talvez você precise de uma permissão internacional para dirigir. Em alguns países, por conta dos acordos internacionais, é possível dirigir tranquilamente apenas com a CNH. No entanto, há outros que exigem a permissão internacional. Esse documento deve ser solicitado ao Detran da sua cidade. Ele é apenas uma autorização, beleza? Você precisa estar
estar portando também a sua carteira nacional de habilitação enquanto estiver lá fora. E por fim, mas não menos importante, se você faz uso de remédios controlados e precisa transportá-los, leve uma carta completa de seu médico em inglês, explicando qual é o motivo da sua medicação, o código da doença, o CID, e a bula do remédio. Isso porque existem alguns países que têm substâncias controladas, então é bom você já ter isso bem documentado para evitar maiores problemas. E a gente falou sobre crianças em viagens nacionais e quais seriam as documentações exigidas para menores de 18 anos em uma viagem internacional. No caso de viagens internacionais, crianças e adolescentes devem apresentar o passaporte como um documento obrigatório para viagem internacional, além da autorização expressa dos pais ou responsáveis para algumas situações. Em caso de viagem com apenas um dos pais ou com parentes, é exigida uma autorização assinada e autenticada em cartório dos pais faltantes em 2 vias. Isso garante que a criança não está sendo levada para outro país contra a vontade de um dos pais. Perdi meus documentos. E agora? Como é que eu faço para viajar? Bom, caso aconteça a perda ou roubo da identidade ou do passaporte perto da data da viagem, a primeira providência a ser tomada é procurar uma delegacia e fazer um registro de ocorrência. Se você já estiver viajando no exterior, aí você tem que procurar a delegacia local e fazer um registro equivalente. Se o passageiro tiver mais de 18 anos, é possível embarcar em voos domésticos com um RO. Recomenda-se que ele tenha sido emitido a menos de 60 dias da data da viagem. Já em caso de viagem internacional, se a data do embarque estiver muito próxima, é possível solicitar um passaporte emergencial, tanto na Polícia Federal do Brasil como nos consulados no exterior. Para isso, apresente o RO e a passagem comprovando a data da viagem. Bom, depois de vermos os documentos necessários para uma viagem e esclarecermos algumas dúvidas comuns de viajantes, eu deixo 3 dicas. A primeira é para colocar todos os documentos juntos em uma página. Isso super facilita o controle e a conferência e evita que esqueçamos alguma coisa importante. E como eu gosto de exemplos práticos, a segunda dica vem com um deles. Na primeira vez que eu fui a Dubai, havia a possibilidade de comprar o visto no aeroporto. E assim eu fiz. Peguei e comprei lá mesmo. Já na segunda, não havia essa possibilidade. Era preciso solicitar por e-mail com antecedência. Imagina se eu não tivesse buscado a informação oficial e confiasse na primeira experiência. Com certeza teria tido problemas, né? Então, lembre-se de que é muito importante que você se informe sobre toda a documentação necessária para sua viagem junto à companhia aérea, a ANAC, bem como se o local de destino possui alguma exigência específica. As informações, elas se atualizam frequentemente e nesses locais você terá todas elas oficiais e atuais para o momento da sua viagem. A terceira dica é leve cópias dos seus documentos. Como assim? Todos? Sim, todos. Passaporte, RG, CPF, comprovante de hospedagem, comprovante de passagem. Mas por quê? Porque você pode precisar e não espere encontrar copiadoras com tanta facilidade. E, se possível, fotografe também todos os documentos, deixe uma cópia dessas fotos com alguém de confiança aqui no Brasil e leve com você todos os endereços e telefones possíveis das embaixadas e consulados brasileiros no seu país de destino. Em caso de dificuldade, não deixe de contatá-los. Estamos chegando ao final do nosso podcast sobre documentação de viagem. Se você gostou desse podcast, mas achou que tem muita informação para ter que ficar anotando, não se preocupe. Lá no Viajar Correndo tem o post documentos de viagem, quais documentos levar para uma viagem nacional ou internacional. Está tudo bem explicadinho, é uma checklist para você fazer o download, imprimir, e você também pode imprimir o próprio post caso ache necessário. Vou colocar o link aqui na descrição desse podcast, caso você queira conferir o post. Então, este foi o 3º episódio do podcast Viajar Correndo. Aguardo você na sexta-feira que vem com mais algum tema relevante sobre o mundo das viagens para participar das corridas. Um super beijo e até a próxima!